computadores aí, Fabrício? Tá tudo em ordem. Ok. Nós vamos dar início, então, à nossa sessão da Residência Médica em Obstetrícia da Maternidade Escola, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para essa sessão, nós escolhemos um tema bastante interessante, pelo qual eu tenho um grande apreço e que acho que é do interesse também de muitos dos participantes dessa sala. O tema vai ser a importância dos fatores angiogênicos, né, a SFLT1-PNGF, na pré-eclâmpsia. E para apresentar esse tema, eu convidei o professor Fabrício Costa, porque eu já assisti várias apresentações dele a respeito do assunto, e ele tem bastante conhecimento para nos brindar, né, nessa apresentação. O professor Fabrício é subespecialista em ultrassonografia em obstetrícia e ginecologia, é consultor da Unidade de Medicina Materna e Fetal do Gold Coast University Hospital e da Queensland Ultrasound for Women. É professor de obstetrícia e ginecologia da Griffith University em Gold Coast, Queensland, Austrália, e atualmente faz parte do Conselho de Curadores da International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. Professor Fabrício, pode ficar à vontade para iniciar a sua apresentação. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. Professor Nilson, muito obrigado pelo convite. Só dividir a minha tela. Vocês conseguem ver os meus slides? Perfeito. Ótimo. Bom, então, como o professor Nilson mencionou, a gente vai falar sobre os fatores angiogênicos na pré-eclâmpsia, e eu tentei trazer de uma maneira bastante integrativa, começando rapidamente no primeiro trimestre, depois passando pelo segundo trimestre, e a utilização deles na segunda metade da gestação. Bom, vocês são especialistas em ginecologia e obstetrícia, não preciso falar do grande impacto de saúde pública da pré-eclâmpsia. Mas uma coisa que é relativamente nova e que a gente começou a estar bastante ciente sobre isso, é que pré-eclâmpsia ela não termina quando a placenta é removida. A fase aguda da pré-eclâmpsia termina no momento do parto e quando a gente retira a placenta. Só que esses pacientes que tiveram pré-eclâmpsia na gravidez, elas têm um aumento de doença e também morte por doenças cardiovasculares da ordem de 2 a 4 vezes. Então, isso traz um impacto importante não só na gravidez, não só para o feto e para o neonato, mas também ao longo da vida dessas mulheres. A gente sabe que a pré-eclâmpsia é relacionado com efeitos adversos maternos e perinatais. No Brasil, infelizmente, mortalidade materna ainda é um problema. Pré-eclâmpsia é a principal causa de mortalidade materna no Brasil, nos Estados Unidos e uma série de outros países. Aqui na Austrália, a taxa de mortalidade materna é muito baixa. Em 2 anos, a gente teve uma morte por pré-eclâmpsia, mas um problema não só no Brasil, mas também em países desenvolvidos, são complicações perinatais decorrentes da pré-eclâmpsia. E, sem dúvida, isso custa bastante dinheiro para o sistema de saúde. Esse é um trabalho canadense que vocês podem ver o custo adicional dos casos de pré-eclâmpsia para o sistema. Hoje, o Canadá ele gasta 24 milhões de dólares por ano no atendimento de pacientes com pré-eclâmpsia, que é um montante significativo de dinheiro. Os guidelines internacionais, quando a gente pensa no começo da gravidez, nos recomendam utilizar a história materna no rastreamento da pré-eclâmpsia, basicamente utilizando fatores de alto risco. Se uma paciente tem um desses fatores de alto risco, ela é considerada alto risco para pré-eclâmpsia, existe a recomendação
a prescrição de aspirina em baixa dose na tentativa de prevenir pré-eclâmpsia, ou se ela tem pelo menos 2 fatores de moderado risco, ela também é considerada de alto risco. Isso é bem simples, mas o grande problema é que a taxa de detecção de pré-eclâmpsia pré-termo com parto antes de 37 semanas é somente de 40%, com 10% de falso positivo, e esse é um risco populacional, não é um risco personalizado para paciente que está na nossa frente. Infelizmente, esse screening tem falhado, não só pela taxa de detecção baixa, mas isso aqui são números australianos, somente 24% das pacientes que são consideradas alto risco para pré-eclâmpsia pela história, elas receberam prescrição de aspirina. No Reino Unido, somente 23%, no Canadá, somente 10%. Ou seja, é uma estratégia que infelizmente não funciona e esse é a tradução dos números. A gente acabou de submeter esse paper para publicação, a gente fez um grande estudo populacional no estado de Victoria, que Melbourne é a capital, todos os partos de 2007 a 2017, mais de 800 mil partos, mais de 21 mil casos de pré-eclâmpsia. O guideline australiano recomendando a utilização da história materna na predição de pré-eclâmpsia foi publicado em 2014. Se a aspirina previne por volta de 60% dos casos de pré-eclâmpsia pré-termo e 80% dos casos de pré-eclâmpsia precoce, se esperaria um declínio bastante importante. E o que vocês veem aqui? Essa linha verde é pré-eclâmpsia pré-termo, essa linha roxa é pré-eclâmpsia precoce, e vocês veem que é uma linha reta, né? Não existiu nenhuma mudança na prevalência de pré-eclâmpsia depois da instituição desse guideline. Ou seja, o que a gente faz hoje, no momento, infelizmente não está funcionando em termos de predição e prevenção de pré-eclâmpsia. Um outro problema é que, ao decorrer do pré-natal, na segunda metade da gestação, como a gente faz o rastreamento desses pacientes? Basicamente, a gente mede a pressão arterial, checa a proteinúria. Só que a gente tem feito isso desde 1914. Isso foi descrito em 1914. Então, há mais de um século, a gente tem feito a mesma coisa. Felizmente, o nosso conhecimento nessa área aumentou e a gente sabe que existem fatores angiogênicos e antiangiogênicos que eles estão relacionados com pré-eclâmpsia. Os dois exemplos mais importantes no momento é o S-FLIT, que é um fator antiangiogênico, e o PLGF, que é um fator angiogênico. Nos últimos anos, a definição de pré-eclâmpsia também mudou. A gente utilizava, na época que eu era estudante ou residente, a gente utilizava a tríade de hipertensão, proteinúria mais edema. Vocês sabem que o edema caiu. Em 2001, a proteinúria deixou de ser obrigatória no diagnóstico da pré-eclâmpsia. É importante se ela é presente, mas ela deixou de ser obrigatória. Em 2018, o ESHOP, que é a Sociedade Internacional para o Estudo de Hipertensão na Gravidez, e o ACOG publicaram novos guidelines, nos falando que o diagnóstico de pré-eclâmpsia está relacionado com hipertensão na gestação, mais lesão de órgão-alvo. Os critérios são um pouquinho diferentes. Basicamente, as diferenças básicas desses guidelines é que, para o ESHOP, plaquetopenia acontece quando é menos de 150 mil plaquetas. Isso eu acho que é um grande problema, porque a gente sabe que na gravidez um número grande de pacientes normais tem menos de 150 mil plaquetas. Um fator positivo do guideline do ESHOP é que a restrição de crescimento fetal ou alteração do Doppler de umbilical faz parte do diagnóstico de pré-eclâmpsia. O ACOG já utiliza 100 mil plaquetas, que eu acho que é o mais apropriado, mas não utiliza restrição de crescimento fetal ou Doppler anormal como parte do diagnóstico. Basicamente, então, para se fazer o diagnóstico de pré-eclâmpsia, hoje em dia, a paciente tem que ter hipertensão arterial, com cifras maiores de 140 ou 90 milímetros de mercúrio, e ter pelo menos uma lesão de órgão-alvo, incluindo a placenta, incluindo disfunção placentária. Só que quando a gente checa em termos de prognóstico, se essas alterações laboratoriais elas podem predizer os resultados maternos e perinatais, infelizmente não existe uma correlação muito grande disso. A gente publicou esse ano no American Journal
um grande estudo com mais de 20 mil pacientes do meu ex-serviço de Melbourne, mostrando quais são os fatores mais relacionados com o prognóstico. Se a gente utilizar o critério do ACOG, plaquetopenia abaixo de 100 mil plaquetas, vocês veem que é o fator mais importante relacionado com prognóstico materno e perinatal. O segundo é a creatinina. O terceiro é a proteinúria, né? E no passado a gente valorizava muito a proteinúria. Sintomas neurológicos, como dor de cabeça, por exemplo, não está relacionado com prognóstico devido à sua subjetividade. Agora, fazendo a mesma avaliação com os critérios do ISHOP, o fator mais importante, o mais importante de todos, em termos de prognóstico, é a presença de restrição fetal. Se eu tenho feto restrito, obviamente o prognóstico não só perinatal, mas o materno também, ele é mais afetado. Essas pacientes têm uma evolução pior do quadro de pré-eclâmpsia. Creatinina é o segundo, proteinúria é o terceiro, plaquetas por ser a 150 mil não foi um fator importante, e de novo, sintomas neurológicos não altera de maneira significativa o prognóstico. Então, a gente tem que pensar em maneiras mais modernas e inteligentes de tentar melhorar o diagnóstico de pré-eclâmpsia e tentar predizer os resultados da pré-eclâmpsia. E isso aí que entra os fatores angiogênicos. Numa gravidez normal, ela tem um estado pró-angiogênico, ou seja, eu tenho valores baixos de S-FLIT, que é um fator anti-angiogênico, e tenho altas dosagens de PLGF, que é o fator de crescimento placentário, que é pró-angiogênico. Quando existe uma disfunção placentária, a placenta começa a produzir maiores quantidades de S-FLIT, que é o que causa lesão endotelial, e menores quantidades de PLGF, e aí a gente tem as manifestações clínicas da pré-eclâmpsia. Mas quando a gente pensar em estratégias de screening, hoje em dia, com esse tipo de conhecimento, a gente pode melhorar isso. A gente pode realizar a predição combinada de pré-eclâmpsia no primeiro trimestre da gestação, junto com ultrassom morfológico. Se por alguma razão isso não foi realizado, eu posso realizar o rastreamento combinado de pré-eclâmpsia na época do ultrassom morfológico do segundo trimestre. E a partir de 24 semanas, se a paciente se apresenta com quadro de hipertensão, a gente pode usar a relação S-FLIT-PLGF ou PLGF de maneira isolada na tentativa de melhorar o diagnóstico e, eventualmente, melhorar o prognóstico dessas gestações. Rapidamente, eu vou falar sobre o screening de primeiro trimestre. Hoje em dia, a gente sabe que se eu realizar entre 11 semanas e 13 semanas, mais 6 dias, a época da translucência nucal do ultrassom morfológico, o Doppler das artérias uterinas e medir o índice de pulsatilidade médio, medir a pressão arterial média junto com o ultrassom, e também medir um desses dois fatores placentários, duas proteínas placentárias. O PAPIA é o mesmo que a gente utiliza no rastreamento combinado de síndrome de Down, ou o PLGF, que é o fator de crescimento placentário, que hoje é o melhor marcador de pré-eclâmpsia no primeiro trimestre. Vocês veem que ele é reduzido em pacientes que vão desenvolver pré-eclâmpsia pré-termo, pressão arterial média é aumentada e o índice de pulsatilidade médio também é aumentado. Se eu colocar isso num algoritmo, e quem desenvolveu o algoritmo foi a Phytomeds Foundation, vocês veem que a taxa de detecção de pré-eclâmpsia precoce pela história é de 47%, quase que dobra para 90% utilizando esse rastreamento multifatorial. Pré-eclâmpsia pré-termo, a taxa de detecção de 41% pela história, ela passa para 82%. Infelizmente, pré-eclâmpsia a termo, tanto a história como o rastreamento combinado, ele não é bastante efetivo. Claro que a gente tem que pensar em realidades dos diferentes serviços e, na verdade, a gente pode utilizar diferentes combinações desse rastreamento. Por exemplo, num posto de saúde no Brasil, eu poderia utilizar a história clínica mais a pressão arterial média e eu consigo aumentar a taxa de detecção pela história.
Se eu estou na maternidade escola da UFRJ ou nos outros grandes serviços do Rio de Janeiro, com certeza vocês conseguem fazer Doppler das artérias uterinas, a taxa de detecção sobe para 63%. E alguns serviços especializados de medicina fetal, eles vão disponibilizar ou do PLGF ou do PAPIA, e aí essa taxa de detecção chega a 77% e 82%. Ou seja, eu posso customizar esse algoritmo de acordo com os recursos que eu tenho no meu serviço e mesmo assim melhorar a taxa de detecção baseado na história materna. E aí, o que eu posso fazer para esses pacientes? Esse é o ASP Trial, que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, grande ensaio clínico randomizado, ou seja, evidência nível A, que mostrou que a prescrição de aspirina de baixa dose para esses pacientes de alto risco reduz a prevalência de pré-eclâmpsia precoce em 82% e pré-eclâmpsia pré-termo em 62%. Ou seja, eu posso predizer pré-eclâmpsia de uma maneira mais eficaz que a história e eu posso prevenir pré-eclâmpsia com a baixa dose, aspirina em baixa dose. Isso é custo efetivo. Vocês lembram que no Canadá o custo de pré-eclâmpsia por ano é de 24 milhões de dólares. Se esse screening for introduzido no Canadá, esse custo baixa para 9,5 milhões de dólares. Esse é um estudo australiano para a população australiana que mostra que se o rastreamento for introduzido na Austrália de maneira populacional, ele também consegue poupar recursos financeiros da saúde. E aí vieram os novos guidelines da ESWOG, que eu fiz parte, e eu também, felizmente, fiz parte dos guidelines da FIGO. Esse é o grupo da FIGO, colocou os guidelines de pré-eclâmpsia na primeira metade da gestação. Basicamente, os guidelines estão dizendo que a melhor forma de se predizer pré-eclâmpsia no primeiro trimestre é através do rastreamento combinado e que diferentes combinações podem ser utilizados. Mas como funciona isso se implementar na prática clínica? Eu vou mostrar dois exemplos para vocês aqui da Austrália. Um é o hospital público do professor John Haidt de Sydney, que não é diferente dos grandes hospitais públicos que a gente tem no Brasil. Ele validou o rastreamento de primeiro trimestre para pré-eclâmpsia em 2013 em 3.000 pacientes. Nessa validação, ele não prescreveu aspirina para os pacientes de alto risco. E aí ele avaliou uma segunda corte de 2.700 pacientes e dessa vez ele prescreveu aspirina para os pacientes de alto risco. E isso não foi um estudo, foi implementação, ou seja, pacientes reais chegando no hospital. Olha só o que aconteceu. Pré-eclâmpsia de uma maneira geral, a incidência de pré-eclâmpsia sem aspirina foi de 2,4 para 1,4 com a prescrição de aspirina. Pré-eclâmpsia pré-termo, 0,8% caiu pela metade, 0,4%. Pré-eclâmpsia precoce, 12 casos, 0,4%, caiu para 1 caso, 0,04%. Isso aqui é vida real, pacientes reais que fizeram rastreamento num grande departamento de ginecologia e obstetrícia. E nós acabamos de submeter para publicação a nossa casuística, basicamente combinando os dados da Monash Ultrasound de Melbourne, que era o meu serviço, a Sydney Ultrasound for Women de Sydney e o Royal Prince Alfred Hospital, que é um hospital público de Sydney. Basicamente, a gente fez o rastreamento em 29.000 pacientes e comparou com 300.000 pacientes que não realizaram rastreamento. Olha só o que aconteceu fazendo rastreamento e a gente só sugeria no nosso laudo que a paciente de alto risco escrever ou não. A taxa de pré-eclâmpsia pré-termo e pré-eclâmpsia de uma maneira geral foi reduzida de maneira significativa em 30%. E vocês veem que outros desfechos importantes, partos antes de 32 semanas, parto antes de 37 semanas e a restrição de crescimento fetal com peso ao nascimento abaixo do percentil 3 foram significativamente reduzidas com o rastreamento. Ou seja, do ponto de vista populacional, a prática clínica real, a gente teve um decréscimo importante desses resultados perinatais e maternos que são importantes. Ou seja, o rastreamento ele funciona,
e com rastreamento de primeiro trimestre eu consigo prevenir esses resultados maternos e perinatais adversos. Eu mostrei para vocês esse slide antes de custo-efetividade. Mas o que acontece se por acaso uma paciente não realizou o rastreamento de primeiro trimestre? Será que eu posso fazer isso no segundo trimestre, na época do ultrassom morfológico? A resposta é sim, e a gente fez um estudo alguns anos atrás, com 600 pacientes em Melbourne. Primeiro, a gente resolveu testar se os diferentes provedores de PLGF e S-Fleet, a gente sabe que a gente tem 3 empresas, companhias que nos oferecem PLGF, se esses valores são correlacionados, se tanto faz eu usar uma ou outra. E isso é verdade para a PLGF, vocês podem ver que tanto em valor bruto como em múltiplos da mediana, existe uma correlação importante entre as diferentes empresas. E isso é a mesma coisa para o S-Fleet, ou seja, não importa quem é o meu fornecedor do teste, existe uma correlação grande entre eles, e, em consequência, uma correlação grande das duas empresas que, na época do estudo, ofereciam a relação S-Fleet-PLGF. Essa informação é importante. E aí a gente decidiu fazer o rastreamento combinado na época do ultrassom morfológico de segundo trimestre. Eu vou mostrar para vocês que o S-Fleet ele não é um marcador de pré-eclâmpsia com 20 semanas de gestação. Não existia uma diferença significativa do S-Fleet nessa época, mas existia uma diferença significativa do PLGF, que é reduzido em pacientes que desenvolveram pré-eclâmpsia. Se eu utilizar a história clínica, fazer dupla de uterina, pressão arterial média e dosar PLGF, a taxa de detecção de pré-eclâmpsia precoce foi de 100%. A gente conseguiu detectar todos os casos com 6% de falso positivo. E a gente resolveu ver se o PLGF melhoraria essa taxa de detecção. Já era 100%, claro que isso não vai melhorar, mas vocês veem que a taxa de falso positivo ela subiu. Ou seja, o S-Fleet não melhora o rastreamento no segundo trimestre, entre 20 e 24 semanas. A grande pergunta é, o que eu posso fazer se eu detectar um grupo de alto risco com 20 semanas? Vocês lembram que o ASPRE mostrou que a aspirina não é tão efetiva se eu começar depois de 16 semanas. Mas a gente tem a meta-análise clássica que mostrou que se eu começar a aspirina por volta de 20 semanas, eu não reduzo a minha prevalência de pré-eclâmpsia em 60%, mas eu reduzo em 10%. Ou seja, ainda é benéfico a prescrição de aspirina para esses pacientes. Mas o que eu posso fazer se eu tenho uma paciente que chega com hipertensão acima de 24 semanas de gestação? E aí entra a importância dos fatores angiogênicos do S-Fleet e do PLGF. Esse estudo é clássico, ele foi publicado em 2004, foi o estudo que mostrou de uma maneira prospectiva durante a gestação a evolução desses marcadores. Esse primeiro gráfico é o S-Fleet. Pacientes em preto são controles normais, pacientes em vermelho são pacientes que desenvolveram pré-eclâmpsia, os pacientes em azul, pacientes que chegaram com diagnóstico de pré-eclâmpsia. Vocês veem que na primeira metade da gestação, até mais ou menos 24 semanas, não existe diferença entre controles e pré-eclâmpsia em relação ao S-Fleet, só que existe uma nítida diferença entre os dois, com S-Fleet aumentado em pacientes que vão desenvolver pré-eclâmpsia a partir de 24 semanas. Pacientes já com diagnóstico de pré-eclâmpsia, o S-Fleet é bastante elevado. O PLGF tem esse formato de U, vocês veem que os controles normais têm altas taxas de PLGF. Já existe a discriminação entre as pacientes que desenvolveram pré-eclâmpsia das que não desenvolveram no primeiro trimestre. Essa é a razão que o PLGF é um marcador de primeiro trimestre diferente do S-Fleet, e também existe essa diferença com 20 semanas, mostrando que o PLGF também é um marcador na época do ultrassom morfológico. A partir, principalmente, de 24 semanas, existe uma distinção bastante importante, com pacientes que irão desenvolver pré-eclâmpsia com taxas muito mais baixas de PLGF,
Pacientes já com diagnóstico de pré-eclâmpsia, o PLGF ainda é mais baixo. A partir desse conhecimento, foi publicado em 2016 um primeiro grande estudo tentando utilizar a relação S-FLIT-PLGF no manejo da pré-eclâmpsia. Isso é chamado Prognosis Study. O meu ex-chefe, o professor Sean Brennick, foi coautor do estudo. Eu não fui coautor do estudo, mas eu ajudei na coleta dos dados desse estudo durante o meu tempo em Melbourne. Basicamente, se avaliou pacientes que chegavam no serviço, nesses diferentes serviços, com hipertensão arterial, mas ainda sem o diagnóstico de pré-eclâmpsia, e se abordou se a relação S-FLIT-PLGF poderia nos ajudar no diagnóstico da pré-eclâmpsia e também no prognóstico da pré-eclâmpsia. 1.200 pacientes foram enroladas para o estudo, tiveram os resultados finais de mais ou menos 1.000 pacientes. Uma coisa que a gente sabe, se uma paciente chega com hipertensão gestacional para nós, somente 20 a 25% vão desenvolver pré-eclâmpsia, né? Isso, sem dúvida, é um dilema em termos de atendimento. Foi isso que aconteceu nessa casuística. Por volta de 20% das pacientes que chegaram com hipertensão arterial, elas desenvolveram pré-eclâmpsia ou a síndrome HELP. E aí, a partir desse estudo, se definiu um ponto de corte que eu consigo rule out, eu consigo afastar o diagnóstico de pré-eclâmpsia quando a paciente se apresenta. Se essa dosagem é abaixo de 38, essa paciente tem uma chance bastante pequena de desenvolver pré-eclâmpsia, principalmente em 1 semana, mas até 4 semanas. Esse é o achado principal desse estudo, que é o valor preditivo negativo. Ou seja, o paciente chegou no nosso serviço com hipertensão, só que a gente ainda não tem o diagnóstico de pré-eclâmpsia. A gente dosou a relação. Se essa relação é menor do que 38, somente 0,7% dessas pacientes desenvolveram pré-eclâmpsia em 1 semana e 2,1% dessas pacientes desenvolveram pré-eclâmpsia em 2 semanas. Ou seja, eu consigo afastar pré-eclâmpsia em 1 ou 2 semanas se eu utilizar essa relação. Será que o contrário funciona? Será que eu consigo melhorar o meu diagnóstico de pré-eclâmpsia com a relação? Parece que sim. Se essa relação é acima de 85, nesse estudo, vocês veem que existe uma correlação muito grande com o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Ele teve uma sensibilidade de 95% para o diagnóstico, com 84% de especificidade, ou seja, 16% de valor falso positivo. Uma outra dúvida, se eu consigo diferenciar um grupo que vai desenvolver pré-eclâmpsia do grupo que não vai, no grupo que está desenvolvendo pré-eclâmpsia, será que eu consigo melhorar o prognóstico? Consigo diferenciar os casos de pré-eclâmpsia leve de pré-eclâmpsia severa? Parece que sim. Por quê? Porque em pré-eclâmpsia severa, o S-FLIT é muito mais aumentado, o PLGF é muito mais diminuído, e, em consequência, a relação S-FLIT-PLGF é aumentada. Esses foram dados iniciais, claro que tem que ser comprovados em grandes estudos. Mas como é que é a implementação na prática clínica? E esse estudo foi publicado há muito pouco tempo atrás, em dezembro do ano passado, pelo grupo do Stefan Verlohen, da Alemanha, de Berlim, que foi o grupo que fez o Prognosis Study. Olha só, tempo para o parto se uma paciente chega com hipertensão, de acordo com as dosagens de S-FLIT-PLGF. Se uma paciente tem mais de 85 na relação, o tempo do exame para o parto foi de somente 4 dias. Isso dá uma taxa de detecção de resultados adversos da gestação com a relação S-FLIT-PLGF de 85%, com 20% de falso positivo. Ou seja, a relação pode me ajudar a afastar a pré-eclâmpsia
de maneira imediata, mas também, quando a relação é aumentada, pode me ajudar a definir uma população de alto risco para parto iminente e também alto risco para complicações maternas e perinatais. Uma outra forma de ver os mesmos dados, idade gestacional no momento do parto, em vermelho, muito mais diminuída a idade gestacional quando a relação é maior do que 85, intermediária quando a relação é entre 38 e 85, e em verde, quando a relação é abaixo de 38, vocês veem que a duração dessa gestação foi muito maior. Nós acabamos de realizar um estudo tentando melhorar a predição de complicações maternas e perinatais com uma série grande de testes. A gente fez a relação S-FLIT-PLGF, mas também a gente estudou vários marcadores cardiovasculares, Doppler materno, incluindo artéria oftálmica, e Doppler fetal. Olha só a área sob a curva ROC em termos de predição de resultados perinatais adversos. Para mim, a grande surpresa, eu esperava que a combinação de fatores, incluindo cardiovasculares, fosse o melhor preditor, mas o melhor preditor dos resultados perinatais foi a relação S-FLIT-PLGF. Melhor, inclusive, que a circunferência abdominal fetal e que o Doppler das artérias umbilicais. Muito melhor, por exemplo, de uma coisa que eu achava que ia nos ajudar bastante, que é o Doppler de artéria oftálmica, que tem uma área sob a curva ROC muito mais baixa do que a relação S-FLIT-PLGF. Para predição de complicações maternas, de novo, a relação S-FLIT-PLGF foi a que teve a maior área sob a curva ROC, maior do que outros testes, inclusive outras combinações. O sumário disso, como eu posso utilizar isso na prática clínica? Se eu tenho uma gestante que chega com hipertensão gestacional e eu quero avaliar o risco dela de ter pré-eclâmpsia de uma maneira imediata. Entre 20 e 34 semanas, se essa relação for menor que 38, também entre 34 e 37 semanas, essa paciente tem baixo risco de desenvolver pré-eclâmpsia nas próximas 2 semanas. A gente tem um período cinzento, que é entre 38 e 85 até 34, ou 38 e 110 acima de 34, basicamente risco intermediário para esses pacientes, e a gente tem alto risco do desenvolvimento de pré-eclâmpsia e de complicações maternas e perinatais, se a relação for maior que 85 entre 20 e 34 semanas, e maior que 110 acima de 34 semanas. Mas uma grande pergunta, será que eu preciso ter o S-FLIT? O S-FLIT ele é um pouco caro, o PLGF não é tão caro assim. Será que eu não posso utilizar só o PLGF para fazer essa avaliação? E aí esse estudo foi publicado esse ano, que é chamado Parrot Study, que foi feito pela professora Lucy Chappell de Londres. Muito parecido com Prognosis, 1.000 pacientes, e aí ela avaliou de uma maneira similar a dosagem de PLGF e chegou a conclusões semelhantes do que a utilização da razão S-FLIT-PLGF. Se o PLGF é muito baixo, abaixo de 12, existe um grande risco dessas pacientes desenvolverem pré-eclâmpsia em curto intervalo de tempo. Valores intermediários de 12 a 100, então, resultados intermediários. Quando o PLGF é acima de 100, existe baixo risco dessa paciente desenvolver pré-eclâmpsia na próxima semana. Isso também é verdade em termos de idade gestacional do parto. Vocês podem ver também uma divisão aqui menor que 35 semanas e entre 35 e 37 semanas. Se o PLGF é acima de 100, o intervalo para o parto foi muito maior. Se o PLGF é abaixo de 12, o intervalo para o parto foi muito menor. Ou seja, eu também posso utilizar o PLGF de maneira isolada na tentativa de descartar, de rule out pré-eclâmpsia em uma semana, mas também existe uma correlação de PLGF muito baixo com tempo do parto. Então, o mesmo sistema
das cores das luzes de trânsito, né, dos semáforos, pode ser utilizado com PLGF. Eu acho que a grande questão na literatura, que não é respondida hoje, se a adição do S-Fleet pode ser melhor do que somente utilizar PLGF. Existem estudos bastante iniciais que mostram que a relação é um pouquinho superior ao PLGF, mas se eu não tiver o S-Fleet, o PLGF pode ser utilizado. Mas como é que é a implementação na prática clínica? Uma grande dúvida é se a gente tem que repetir a cada semana ou a cada 2 semanas a dosagem. Essa resposta ainda não existe de maneira firme na literatura. Esses são dados bastante iniciais, que mostram que se uma paciente teve o resultado normal do PLGF em verde, 27% dos casos se tornam anormais ao longo da gravidez. Se essa paciente teve um resultado intermediário, 16% dos casos se tornou bastante baixo. Se eu tive um resultado bastante baixo, abaixo de 12, 26% foram para valores intermediários. A resposta no momento é que a gente ainda não sabe se existe benefício da repetição da avaliação do PLGF ou da razão S-Fleet PLGF. Um outro estudo bastante importante acabou de ser publicado, né, numa população diferente, que é a população canadense. Esse estudo foi publicado há poucos meses atrás pelo professor John Kingdon, da Universidade de Toronto, em que ele utilizou o PLGF na prática clínica, também em pacientes que se apresentaram no serviço dele com hipertensão gestacional. Basicamente, ele demonstrou de maneira significativa que se o PLGF é baixo, menor que o percentil 10, aumenta a taxa de parto pré-termo, aumenta o risco de pré-eclâmpsia precoce e também aumenta disfunção placentária com aumento de risco de óbito intraútero. Então, o PLGF ele é um marcador não só de pré-eclâmpsia, mas como ele é um marcador de disfunção placentária relacionado com resultados perinatais adversos. Do ponto de vista bem prático, a gente decidiu em Melbourne checar uma coisa simples, mas que não tinha essa informação na literatura. O que acontece se eu estou numa sexta-feira de tarde, vendo a minha última paciente às 5 da tarde, ela se apresenta com hipertensão, mas meu laboratório está fechado. Então, a gente coletou sangue das pacientes, deixou 48 horas sangue total na geladeira e testou S-Fleet PLGF no momento e também 48 horas depois, e vocês veem que tanto o S-Fleet como o PLGF é bastante estável por 48 horas. Do ponto de vista prático, isso é bastante importante porque a gente pode conservar numa geladeira convencional sangue total por 2 dias e as dosagens de S-Fleet PLGF ainda são adequadas. A partir desses dados todos vieram novos guidelines na segunda metade da gestação. O primeiro guideline a recomendar o uso da relação S-Fleet-PLGF para afastar, para rule out pré-eclâmpsia foi o alemão. Em 2016, o NICE, no Reino Unido, recomendou a utilização do S-Fleet-PLGF também para rule out pré-eclâmpsia no sistema público inglês. Acabou de ser publicado, há menos de um mês atrás, uma revisão de literatura que, na verdade, é um grande guia da FIGO. Eu também tive o prazer de fazer parte dos nomes aqui, mostrando a importância da relação S-Fleet-PLGF e do manejo da pré-eclâmpsia na segunda metade da gestação. A semelhança do primeiro trimestre, a utilização de fatores angiogênicos ela é custo-efetiva. No Reino Unido, se eu utilizar a relação S-Fleet-PLGF para afastar, para rule out pré-eclâmpsia antes de 35 semanas, eu posso economizar 2.500 pounds. Se eu utilizar entre 35 e 37 semanas, eu posso economizar 174 pounds por paciente, utilizando a relação. Finalizando a minha apresentação, essa é a forma integrativa que a gente avalia a pré-eclâmpsia ao longo da gestação com a utilização de fatores angiogênicos combinados com outros fatores. Idealmente, uma paciente realiza
o rastreamento de primeiro trimestre, incluindo a dosagem de PLGF ou PAPA. Se a paciente é alto risco, a aspirina é prescrita. O paciente chega no segundo trimestre do morfológico. Se ela realizou o screening de primeiro trimestre, não faz sentido eu realizar o screening novamente com 20 semanas. Né? Eu posso realizar a Doppler de uterina. Se o Doppler de uterina for normal numa paciente que já é alto risco, ela continua alto risco e continua a manutenção de aspirina. Se essa paciente foi baixo risco no primeiro trimestre e teve um Doppler anormal de uterinas com 20 semanas, com o índice de pulsatilidade acima do percentil 95, essa paciente é alto risco para disfunção placentária e eu posso, eventualmente, discutir prescrição de aspirina e um acompanhamento mais pormenorizado dessa paciente. Se esses exames foram normais, as pacientes chegam para nós acima de 24 semanas com hipertensão gestacional, eu posso utilizar PLGF ou a razão S-FLIT-PLGF para pré-eclâmpsia, se essa paciente tem alto risco para pré-eclâmpsia ou para suas complicações. Eu trabalho com pesquisa com esses fatores angiogênicos desde 2013. Em 2015, a gente implementou no primeiro trimestre na prática clínica. Agora, fico muito feliz que a gente acabou de implementar o S-FLIT-PLGF no meu hospital. Esse aqui é o primeiro laudo que a gente teve, que foi no mês passado. Terminando o meu último slide, uma outra maneira de se utilizar a relação. Essa é uma paciente real aqui do nosso serviço, que eu acompanhei. O paciente chegou para nós com 24 semanas, com feto bem pequeno, abaixo do percentil 3. Então, com diagnóstico de restrição de crescimento fetal. A amniocentese foi feita, carótido molecular normal, não é uma doença cromossômica. E aí a gente tinha a PAPA normal de primeiro trimestre. Opa, parece que não é disfunção placentária. Fez TORT para infecção, normal. E aí a gente dosou S-FLIT-PLGF e veio uma relação muito normal, abaixo de 2,1. E aí a gente chegou à conclusão, depois dessa investigação pormenorizada, que muito provavelmente esse é um feto pequeno para a idade gestacional, constitucional, que teoricamente vai ter bom prognóstico. Isso é custo efetivo no Brasil, a relação S-FLIT-PLGF, e foi aprovado ano passado no rol da ANS, ou seja, pelos convênios vocês podem solicitar isso no Brasil. Terminando a minha apresentação, nesse sábado a gente vai ter um grande curso sobre hipertensão na gestação da SWOG, coordenado por mim e pela Liona Pum, com nomes que vocês conhecem muito bem, incluindo o professor Anand Karumanchi e também o professor Chris Redman, e vai ser um prazer ter todos vocês com a gente nesse sábado. Muito obrigado. Obrigado, Fabrício. A apresentação foi... Estou com problemas. Você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estou lhe ouvindo. Estou ouvindo bem, Nilson. Eu estou com um problema que eu estou... Toda hora cai o meu vídeo e meu áudio. Mas sua apresentação foi excelente, como era de se esperar. O Fabrício caiu o áudio. Está com um problema, ele está com problema durante a apresentação toda aqui. Vamos ver se ele volta aqui. Eu só vou liberar o áudio aqui de todo mundo, por isso vou rapidamente, seu áudio vai fechar aí, mas agora você já pode reativá-lo. Professor Nilson, está ouvindo a gente? Não estamos ouvindo, Nilson. Até está aparecendo com o seu microfone. Alô, está ouvindo? Não, mas, bom, então, enquanto o professor Nilson volta aí, eu vou primeiro
em nome do professor Nilson, da Maternidade Escola, dar os parabéns aí pela apresentação fantástica. E a gente aqui no Brasil, quer dizer, que bom que é aprovado pela Anvisa, mas classicamente a gente tem muita dificuldade com esses marcadores bioquímicos, né? Acaba que eles não se incorporam na prática. Eu sei que é um desafio muito grande e, por exemplo, como a gente teve com outras coisas até da vida do geral aí, a própria fibronectina, essas coisas, o PAPA, beta-HCG, se faz bastante pouco aqui. Aí uma pergunta por conta disso, principalmente no serviço público, Fabrício, que até eu vi um trabalho recente aí de custo-efetividade do Howard Kuckel. Você acha que é uma tendência a gente fazer aspirina no futuro para gerar, ou ter um ensaio realmente para saber se há mais problemas com aspirina para todos ou não? O que você acha? Eu acho que isso já foi feito, já. Existem dois ensaios clínicos randomizados que foram publicados no BIJOG no começo dos anos 90, um em Barbados e outro na França. Basicamente, eles pegaram primigestas, né, utilizaram a primeira gestação como fator de risco, randomizaram essas pacientes, grandes grupos, 1.500 pacientes, e prescreveram aspirina comparado com placebo para todas. Os dois estudos foram negativos. E a taxa de adesão das pacientes para aspirina dentro do ensaio clínico randomizado. Você sabe que a paciente tem que ir para o serviço e o pessoal conta se ela está tomando aspirina ou não. Foi abaixo de 50% nos dois estudos. Quer dizer que uma paciente que se sente bem no começo da gestação, ela não vai tomar aspirina. Isso é um fato. E acabou de ser publicado um estudo na Escandinávia, aqueles estudos populacionais gigantescos que eles fazem na Escandinávia, mostrando a associação de aspirina com aumento de sangramento pré-parto e intraparto, e também um discreto aumento de hemorragia periventricular no recém-nascido. Ou seja, aspirina não é vitamina, né? Aspirina é um medicamento que é seguro se eu prescrever para um número pequeno de pacientes. Mas se eu prescrever para toda a minha população, primeiro, elas não vão tomar, e segundo, existem pequenos riscos que, se eu expor a minha população inteira, vai aumentar os efeitos colaterais para essa população. Eu não acho que seja uma saída, eu acho que a saída é o rastreamento customizado de acordo com os recursos que você tem. Os nossos gestores, isso eu acho que talvez por culpa nossa também, eles têm que começar a abrir os olhos para a custo-efetividade, né? Só o custo de UTI neonatal, que você consegue economizar prevenindo pré-eclâmpsia pré-termo e parto pré-termo, ele paga a bioquímica e sobra dinheiro. Acho que a gente tem que mostrar isso para os nossos gestores, e eles serem convencidos que você não só está melhorando os resultados maternos e perinatais, mas basicamente você está poupando dinheiro em oferecer isso de uma maneira mais racional. Muito bom, excelente. Obrigado. Professor Nilson. Nilson? Seu áudio não está legal, Nilson. Não tem jeito. Eu vou ler uma pergunta aqui, Fabrício, do bate-papo aqui, de uma residente nossa, Maria Eduarda Richa. Boa noite, ótima aula. Gostaria de saber qual a aplicabilidade do teste, quanto à disponibilidade de custo a nível público e privado, se isso costuma ser feito no nosso meio. Obrigada. Acho que comecei a responder com a tua pergunta, Jair. No serviço público no Brasil não é disponível, acho que somente em algumas universidades para pesquisa. Acabou de ser aprovado pela ANS, então ela faz parte do rol. Teoricamente, como parte do rol, todo plano de saúde ele é obrigado a oferecer o teste para paciente. Ele foi aprovado, a relação à SFLIT-PLGF, para
rule-outs, tá? Então, para uma paciente que se apresenta com hipertensão gestacional, se faz a dosagem para poder definir se essa paciente tem alto ou baixo risco para pré-eclâmpsia. Então, do ponto de vista privado, os convênios têm que pagar. Se não estão pagando, vocês podem pressionar com a resolução da ANS. Do ponto de vista público, eu acho que é um trabalho de formiguinha, acho que todos nós, acadêmicos, temos essa responsabilidade de propor para os nossos gestores a introdução no serviço público. Porque, basicamente, se diminui a internação, né? Se alguém chega para ti com pressão aumentada, você não sabe se ela vai desenvolver um quadro de pré-eclâmpsia rápida. Você fez a relação é abaixo de 38, você vai mandar essa paciente para casa e vai reavaliar em uma semana, né? Ao invés de internar essa paciente. Então, você está poupando dinheiro sem contar em benefício social de não manter essa paciente internada sem uma boa razão. Muito bom. Professor Nilson, está conseguindo abrir o áudio ou não? Não, não. Agora estamos ouvindo. Ou eu tenho... Entra o vídeo ou o áudio. Então, fica só no áudio. Então, ok. Eu estava tentando falar com o Fabrício, né, parabenizá-lo pela apresentação, né? Excelente, excelentes comentários feitos a respeito dessa possível utilização na predição e até no diagnóstico da pré-eclâmpsia. É um dado, acho que é de um valor muito importante esses resultados que foram apresentados e que a gente já tem isso já mais ou menos como uma forma de utilidade na clínica diária, né? E acho que, inicialmente, os valores estão muito elevados, realmente, para o serviço público. Mas acho que, gradativamente, a gente vai conseguir, né, com a utilização desse método, né, desses testes, a gente vai conseguir valores um pouco mais baixos. Nós temos utilizado lá no Hospital Pedro Ernesto, em termos de pesquisa, e aí mais direcionado a utilização desses marcadores, né, na paciente com pré-eclâmpsia, né? E até para a gente comprar esses kits, a gente já viu que já tem valores mais acessíveis, né, para a utilização. Então, eu acho... Alô? Oi. Eu acho que futuramente a gente vai conseguir dar um pouco mais de... pelo menos nos grandes hospitais, a gente conseguir ter uma possibilidade de diagnóstico mais preciso e mais precoce, né? Eu não sei se os kits que você está utilizando, Fabrício, que você recomenda, e que é um problema também aqui no Brasil, é a validade do kit, né? Então, o número de kits são 100 testes, né? Você vai perder alguns aí, né? Mas a validade é pequena, né? Então, quer dizer, eu não sei se você encontra dificuldades aí em relação a isso. Nós temos dificuldade de implementar na prática diária por causa disso, né? Acho que, normalmente, Nilson, a validade dos kits é por 1 ano. O problema é o tempo que ele demora para chegar no país, né? A gente não tem tido esse problema de validade aqui, acho que talvez porque a gente tenha utilizado o teste há bastante tempo, principalmente em primeiro trimestre, e é o mesmo equipamento que faz os testes, então a rotatividade é boa. Na medida que você for aumentando o número de exames, aí acho que esse problema vai acabar, e negociar com as empresas para eles mandarem os kits com uma validade maior, não demorar tanto para chegar no país, né? Porque acho que muitas e muitas vezes acaba chegando não com a validade de 1 ano, mas por chegar mais tarde, acaba chegando com a validade aí de 3 a 6 meses, que daí sem dúvida é um problema. Exatamente. A gente tem encontrado com mais ou menos 4 meses de validade, né?
dificulta bastante, mas acho que a gente vai conseguindo gradativamente melhorar, né, essa aquisição desses testes. Eu queria colocar, então, para disposição para a sala, para os participantes da sala, para fazerem seus comentários ou fazerem as perguntas para o professor Fabrício. Alguém na sala quer fazer alguma? Ok. Professor Sidney, você quer fazer algum comentário? Professor, Oi. obrigado pelo chamado. Parabenizo o professor Fabrício pela belíssima apresentação e o que eu vejo, né, o professor Fabrício, né, que a gente utiliza muito lá no núcleo perinatal da UERJ, né, os testes mais mesmo para realmente quando o professor Nilson ele consegue por fora, né, esses testes para fazer a diferenciação e até mesmo para a gente ver se a paciente que abre um quadro de hipertensão com uma certa gravidade e tem associado alguma doença reumatológica, né? Isso a gente vê um adianto muito grande, né? E na discussão com a reumatologia, né? Para ver se realmente essa paciente tem uma pré-eclâmpsia associada ou apenas uma pré-eclâmpsia ou uma atividade de doença lúpica, né? Então eu vejo também nisso, né? Uma grande importância desse método, né? Que foi colocado à disposição, mais um, né, para a gente fazer esse diagnóstico precoce. No caso, não seria nem um diagnóstico precoce, né, o diagnóstico diferencial, né, entrar também no diagnóstico diferencial daqueles casos na qual você tem uma proteinúria alta, tanto para um, tanto quanto para o outro. Eu acho que é mais ou menos isso que eu vejo também de importância, não só como predição, mas como diagnóstico diferencial. Sidney, obrigado. Sem dúvida, eu concordo contigo. Eu vi a publicação do grupo de vocês nos casos de lúpus e achei super interessante. A gente acabou de submeter, acho que vai ser aceito agora na Pregnancy Hypertension, um paper não com lúpus, mas na linha de pacientes com doenças crônicas e a avaliação da relação S-FLIT-PLGF. Isso é verdade para COVID também, né? Vocês sabem que COVID, algumas pacientes elas têm uma síndrome parecida com pré-eclâmpsia, que a gente não sabe se é pré-eclâmpsia ou não é. Se eu fizer a relação e essa placenta for normal, a relação vai ser normal, apesar da paciente ter hipertensão, ter lesão endotelial, ter proteinúria. Pacientes renais crônicas, a mesma coisa, né? A gente perde o parâmetro da proteinúria, mas a relação S-FLIT pode nos dizer se o quadro que a paciente está apresentando é relacionado com disfunção placentária ou se é relacionado com o quadro crônico que essa paciente tem. Sem dúvida, é uma outra utilidade do teste. Muito obrigado. Né, no nosso trabalho, né, estão focados principalmente no diagnóstico diferencial da atividade do lúpus, né, e para afastar pré-eclâmpsia. Então, esse teste tem sido muito útil. Inclusive, nós conseguimos observar que durante a atividade existe uma diferença que parece que o PLGF tem uma elevação bastante, ao contrário do que acontece na pré-eclâmpsia, né? O PLGF aumenta na atividade do lúpus. Isso vai favorecer ainda mais a gente poder fazer esse diagnóstico diferencial entre lúpus e até outras glomerulopatias, né? E a pré-eclâmpsia. Acho que vai ser um auxiliar bastante importante para esse diagnóstico diferencial. Alguém deseja fazer mais algum comentário? Bom, professor Fabrício, né? Porque a gente já está, né,
Várias vezes a gente tem se encontrado nas apresentações. Eu queria agradecer a sua participação, foi excelente, parabenizá-lo. Não tinha dúvidas em relação à qualidade da sua apresentação e quero deixar em aberto se você quiser fazer algum comentário final. Não, muito obrigado, professor Nilson. Claro, eu sou de casa já, né? Prefiro que me chamem de Fabrício. É um prazer estar aqui com vocês. Sem dúvida, os serviços do Rio são extremamente importantes, são formadores de opinião. Eu acho que tendo uma proposta dos grandes serviços universitários do Brasil para a Conitec, eu acho que teria um peso importante para a tentativa de incorporação da relação no rol do SUS. Eu acho que é a hora de uma aplicação para a Conitec. A gente sabe que sempre financiamento de saúde é complicado, mas esse tipo de abordagem é custo-efetiva e no final do dia, o que a Conitec vai avaliar é o custo-benefício, é a parte financeira do teste, e sem dúvida esse teste não só é útil do ponto de vista clínico, como ele poupa dinheiro público, que é uma coisa importante para a gente. Então, gostaria de agradecer mais uma vez o convite, e boa noite aí para todos vocês. Obrigado, Fabrício, e gostaria de convidar a todos para a nossa sessão na semana que vem. Uma boa noite para todos. Tchau, tchau, um abraço. Tchau, um abraço.